Muito Pronto. bem. Saluton al vi ĉiuj. Estas granda nia ĝojo reaŭdi vin, ĉu ne? Ne revidi, sed reaŭdi vin ouvidos kaj daŭrigi kun niaj lecionoj. Modelo essa é a nova lição. Hoje é a nona lição. Então nós temos aí esses temas a serem abordados: os graus de comparação, a derivação desinencial e mais dois sufixos, né? Ar e it. Vamos começar com os graus de comparação. Muito bem. Aqui a explicação é muito clara, né? Formam-se os diversos graus de comparação dos adjetivos com as seguintes expressões. Vamos vê-las. Muito bem. Tiel. Vamos atentar bem para a pronúncia. Tiel, não é ti. Nós, aqui na nossa região, costumamos pronunciar esse encontro TI como se fosse ti, como na palavra tio, né? Titia. Não, nós não vamos fazer isso. No Cariri, o pessoal pronuncia isso com muito mais clareza, como deve ser pronunciado. Ti, titia, tio. Então, nós chamamos atenção para isso, porque no Esperanto, isso faz confusão. Há diferença entre tiel e tiel. Quando eu digo tiel, em vez do T, eu coloco um C como um circunflexo. Então, nós temos duas palavras distintas, tiel e tiel. Tiel quer dizer tão, certo? O tiel, nós vamos ver depois, quer dizer de todas as formas e tudo mais. Mas tiel quer dizer tão. É um pedacinho, é uma partículazinha que a gente vai usar quando a gente quer fazer comparação. E juntando com o kiel, a gente tem tão como ou tão quanto. Por exemplo, ele é tão alto quanto ela. Ele é tão bonito como ela. Esse tão como ou tanto, ou tão como ou tão quanto, que nós temos em português, a gente usa com essas duas palavras. Tiel, kiel. O L final tem que dobrar um pouquinho a língua, né? Padre, Tiel, diga. o tiel se veria como tanto também? É, Sim. certo? Então, pli é o mais. E malpli, olha o L pronunciado, malpli, não é malpli, é malpli. Pli e malpli. Nós já vimos em alguma outra oportunidade a expressão pli malpli, quer dizer, mais ou menos, pli malpli. Mas aqui não, aqui a gente vai usar de forma distinta desse uso dessa expressão, pli malpli. Nós não vamos dizer malpli, mas malpli, porque são duas sílabas essa palavra, malpli, né? E a tônica é a penúltima sílaba, malpli. E depois nós temos mais essa conjunçãozinha, quer dizer, do quê? Ol, ou L de novo, sempre preste atenção. Então nós temos tiel, olha, escutem o L bem pronunciado, kiel, malpli e ol. Adiante. Vou ver aqui alguns exemplos. Então, quando eu digo Carlo, R bem vibrante, Carlo, estas tiel alta, olha o L de novo, alta, kiel leno. Carlo, estas tiel alta, kiel leno. O Carlos é tão alto como Leno ou quanto Leno. Muito bem. Depois, Carlo, estas pli alta, ou Maria. Aqui é o comparativo de superioridade. Aqui ele é o de igualdade. Carlo, estas pli alta, ou Maria. Carlos é mais alto do que Maria. É muito fácil porque é direto, não é?
se você não tem dificuldade com esse tipo de emprego, né, dos comparativos na língua portuguesa, você também não vai ter dificuldade jamais em esperando também. Não adiante. Agora, de inferioridade. Se malpli, se pli era mais, malpli é menos. Então, Maria estas malpli alta ol Carlo. A Maria é menos alta do que o Carlos. Muito simples, direto, não há nenhuma dificuldade, né? Precisa apenas de entender e começar a usar na prática esse fogo de inferioridade. Muito bem, adiante. Superlativo. Ali eram os comparativos de igualdade, né? De superioridade e de inferioridade. Agora nós temos superlativo. Superlativo, nós temos as seguintes expressões. La play, o mais. Veja que lá era mais. Pli era mais. Aqui é la play, o mais. Malpli era menos. Aqui é la malplay. De novo, a tônica é no mal. La malplay, o menos. E lá, se nós usávamos o ol, aqui nós vamos usar o ele. Tá certo? Vamos ver na prática com exercícios, exemplos, que fica mais fácil da gente enxergar isso. Então, Signor Paulo, estas la play alta el tiui. Veja que o superlativo, ele coloca você diante de uma situação em que você elege algo ou alguém em relação a todo um grupo de duas ou mais pessoas ou coisas. Então, está além do superlativo, porque quando você está comparando a superioridade, a inferioridade, aqui não. Aqui é o superlativo. Não é? Lá era comparativo, você está comparando coisa com coisa. Aqui você não está comparando, você está dizendo taxativamente que algo é mais do que qualquer outra coisa. Então, o senhor Paulo é o mais alto de todos. Então, ele tiui de todos. Ele de tiui todos. Então, a diferença é importante. E eu tenho certeza que vocês vão compreender isso e enxergar facilidade nesse processo, porque isso é ipsis literis igual ao que a gente conhece em português. Né? Havendo alguma dificuldade em relação a isso, é conveniente voltar a estudar um pouquinho esse tópico da gramática da língua portuguesa, que é riquíssimo e belíssimo e necessário. O seu Paulo é o mais alto de todos. Tá certo? Ele é superior a tudo mais. Ele não se compara com ninguém. Ele está além. Muito bem. Maria, estas la malplay alta el tiui. Então, você tem um conjunto de pessoas, né? Então, você está observando a altura dessas pessoas e você vai destacar Maria como sendo superlativamente a mais, né? A menos alta, ou seja, a mais baixa, né? A menos alta. Então, você vai usar o superlativo. Não há nada de comparação. Ninguém se compara com ela. Ela é superlativamente a mais baixinha. Então, Maria é a menos alta de todos. Maria estas la malplay alta el tiui. Muito bem. Diante. Bom, nós estávamos falando até agora de grau de comparação, né, no que toca a adjetivos. Mas isso também, essas regras também são aplicáveis aos advérbios. Né? Os adjetivos terminam pela letra A e os advérbios vão terminar pela letra E, os advérbios derivados. Né? Não adiante. Ora, Carlo iras pli rapide ol Maria. Veja bem, uma coisa é você dizer que Carlo estas pli rapida, não é? Pli rapida é adjetivo, termina em A. Mais rápido, Carlos é mais rápido.
ol Maria. Claro, estas aqui é de verbo. Claro, estas pli rapide ol Maria. Carlo anda ou vai mais rapidamente do que Maria. Com adjetivo, você usa... Não, aqui eu estou dando um nozinho aqui nessa explicação. Vamos lá. Carlo estas pli rapide ol Maria. Nós estamos aqui falando de advérbios. Pli rapida. Aqui não é o verbo ser mais. Não é o verbo ser. Porque o verbo ser, quando você usa o verbo ser, estas. Preste atenção, isso aqui é importante agora. Retomando aqui para vocês sentirem bem a diferença. Quando você usa o verbo ser, né, você está tratando de qualidade. Ele é mais alto do que Carlo, estas, pli rapida, ou Maria. Percebam, usei o verbo ser. Carlo, estas, pli rapida. É mais veloz, mais rápido do que ol Maria. Quando eu venho para um advérbio na frase, eu não tenho mais o verbo ser. Eu tenho aqui um outro verbo, que não é um verbo ser, que não é um verbo de ligação. Não, nós vamos usar um verbo. Por exemplo, aqui o verbo, nós temos o verbo ir. Quando você diz que ele anda ou que ele vai, você não está usando qualidade. Você vai ter que completar o significado do verbo com um modo. Ele vai mais rapidamente. A maneira, advérbio, não é qualidade. É maneira, é modo. Carlo, iras, vai ou anda mais rapidamente. Rapide. Então não termina mais em A, porque nós não estamos comparando qualidades. Nós estamos agora comparando modos, maneiras. Certo? Advérbio é isso. Carlo iras pli rapide por Maria. Carlos anda ou vai mais rapidamente do que Maria. A estrutura é a mesma. Só que você não está lidando mais com qualidade, e sim com advérbio. Por conta disso, você não usa mais um verbo como o verbo ser. Carlos anda ou vai mais rapidamente do que Maria. Vamos ver o próximo exemplo para a gente sentir a diferença. Já mudou de tema. Então, retomando, para que a coisa não fique assim, difícil de traga complicação, quando você está comparando pessoas ou coisas, né, em que em jogo está uma qualidade dessas pessoas, você precisa usar um verbo que mexa com predicativos, com qualidade. Maria é alta. Aqui, o verbo ser, Maria estas, alta. É uma frase simples. Mas se eu vou dizer que ela é mais alta do que João, nós estamos de novo com qualidade. E o verbo é um verbo de ligação, que é um verbo que tem, com o seu complemento, um predicativo, uma qualidade do sujeito. Então, Maria é o sujeito. Nós estamos dizendo que ela é alta, mas eu quero dizer que ela é mais alta do que o João. Então, esse complemento de você vai mexer com o predicativo, com a qualidade, né, continua sendo, terminando em A, porque nós estamos tratando de qualidade de adjetivo. Tá certo? Mas se eu disser, Maria fala rápido, fala rapidamente, rapidamente. Esse rapidamente, ou esse rápido, é necessariamente uma maneira e não uma qualidade, um adjetivo, mas um modo. Eu estou agora modificando um verbo que não é um verbo de ligação, é um verbo transitivo. Né?
Maria fala rapidamente. O caso é um transitivo indireto, não precisa de complemento. Fala rapidamente. Maria fala como? Rapidamente. Então, Maria fala mais rapidamente do que o João. Eu vou usar a mesma estrutura, só que rapida não vai ser usado aqui. Você vai usar rapide, porque o verbo não é um verbo ser. Eu não estou dando uma qualidade de Maria. Eu estou dando uma qualidade da fala de Maria e não da Maria. A maneira como ela fala. Então, essa distinção precisa ser bem percebida, bem compreendida pelo falante. Isso é um tema importante a se estudar, se pesquisar, para que se entenda, de fato, a razão de ser dessas pequenas nuances, essas pequenas alterações que trazem grandes mudanças na própria sintaxe e na compreensão do texto em si. Não é? Muito bem, vamos adiante para o tema seguinte, derivação desinencial. É muito interessante isso. O Esperanto vive muito desse tipo de coisa. Né? Você vai derivar uma palavra de uma outra já existente. Não é? Mudando a classe gramatical da palavra. O substantivo pode se transformar em adjetivo ou em advérbio. Um adjetivo pode se transformar em advérbio. Esse jogo de coisas existe nas línguas como um processo natural. O que é que distingue as outras línguas do Esperanto quando a gente trata desse tema? É que o processo em Esperanto é estudado e faz com que a língua se comporte de maneira muito regular. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem o verbo amar? Ame. A-M-I. Eu estou com um verbo, a terminação dessa palavra é I. Eu estou com o verbo no infinitivo, amar. Se eu trocar o I pelo O, eu tenho amo. Eu fiz uma derivação, eu saí de um verbo, troquei a desinência dele de I para O, e eu mudei a classe gramatical dessa palavra, que era verbo, agora é substantivo. Amo é o amor, não é mais amar. Mas se em vez de O, eu tivesse colocado um U no final, eu estaria fazendo uma derivação desinencial. Eu agora volto a ter um verbo, mas só que não está no infinitivo, no modo infinitivo, está no modo imperativo. Terminando em U, eu tenho a terminação, a desinência do imperativo. Amo, ame, ou amem. Amo, vi, você ame. Vi, amo, vi, amigo. Vocês amem os seus amigos. Então, amo é o verbo chamado imperativo. Mas se vem do U, eu colocar um a, ama, eu tenho um adjetivo, porque o adjetivo termina em a. E o que é ama? É uma nova palavra que é adjetivo, é uma qualidade. Se eu disser assim, ama leteiro. Ama é um adjetivo. Leteiro quer dizer carta. Carta de amor. Esse de amor em português é uma locução adjetiva, em função de adjetivo. Uma carta de amor. Interessante. Como é fácil em português, eu tenho que usar uma preposição, não é? E usar um substantivo, amor, de amor. Para dar a ideia de adjetivo, que em Esperanto eu faço apenas com a troca de uma letra final, transformando um verbo em um adjetivo. Mas se em vez de a, eu usasse a outra vogal que está faltando, ame, advérbio, né? Eu teria agora o advérbio
amorosamente. Li parolas ame. Ele fala amorosamente. Então, nós pegamos essa raiz, AM, e colocamos no final, ou após ela, 5 desinências diferentes. Não é? Ama, ame, ame, amo, amo. O Esperanto brinca com essas coisas de forma magistral. Isso é importante para que você desenvolva flexibilidade, fluidez, domínio na construção frasal, na formulação de novas palavras. Isso é muito importante. Então, quando você vê aqui a descrição, derivação desinencial, você vai ler: basta mudar a terminação gramatical ou desinência de uma palavra para derivar palavras de outras categorias gramaticais. Foi o que nós fizemos com a palavra ame, amo, ama, ame, amo. Então, esse processo existe em todas as línguas, só que elas não são regulares. Você tem que criar locuções, tem que colocar outras estruturas de intermédio para você dar a conotação que você precisa dar, quando no Esperanto nós damos essas mesmas conotações com apenas a substituição de uma letra. Então, nós vamos ver os exemplos que o Roberto selecionou aqui, que estão em torno de palavras já conhecidas por todos, e você vai enxergar de maneira muito clara isso. E sem perceber, você daqui a pouco está falando esperando com proficiência, com clareza, com segurança, não é? Adiante. Hein? Alô? Alô? Uhum. Alô, alô, vamos adiante? Então, nós temos assim, substantivo, nós temos aí telefono. É um substantivo, terminou em O, é um singular. Telefone. Se nós trocarmos o O por I, você tem o verbo no infinitivo. Podemos derivar o verbo telefone, é telefonar. Certo? Em português, você vê que foi possível, né? Telefone e telefonar. Né? Telefone e telefonar. Só que você acrescentou, trocou telefone, trocou o E por AR. Telefone e telefonar. Adiante. E aqui? Telefona. Né? Olha como foi que em português isso aconteceu. Adjetivo telefona. Telefônico. Você criou uma estrutura mais complexa, né? Telefônico ou telefônica. Mas existe. Em todas as línguas existe. Esperanto é que é mais simples. Adiante. Telefone. Olha aí. Até difícil isso, né? Telefonicamente. Ou eu falei com ela pelo telefone. Telefone, me paroles. Alci, ou consi, per telefone, ou simplesmente telefone. Simplesmente. Em português, diz pelo telefone ou telefonicamente. Se eu dissesse telefono a mim. Telefone para mim. Adiante. Muito bem. Vamos mudar de tema. Vamos estudar o sufixo AR. É o sufixo que dá a ideia de coletivos. Muito bem. Vamos lá. Então, nós temos povo, palavra conhecida, boi. Se eu afastar um pouquinho a raiz povo do O, que é a desinência, e colocar no meio deles dois as letrinhas AR, nós temos bovaro, povo, bovaro. Bovaro é o conjunto de bois. É a boiada. Boiada. Isso é muito simples. Só que o que é belíssimo nessa história é que em Esperanto, diferente de qualquer outro idioma, absolutamente qualquer outro idioma, eu tenho a possibilidade
concreta, real, de fazer o coletivo de toda e qualquer palavra que me derem. É só usar esse mecanismo, colocar a R. O paradoxo nessa história é que eu não consigo traduzir para a minha língua todos eles. Porque na minha língua eu conheço um punhado muito insignificante de coletivos, né? Você conhece ficha ou é peixe? Ficharo é cardume, você conhece, né? Mas se eu sair dando assim para você, né, uns 10 palavras, como por exemplo, eu vou dizer rundo, é cachorro. O que significa rundaro? Aí você sabe que é o coletivo de cachorro. Como é que eu digo coletivo de cachorro? Você vai pensar. Talvez venha matilha, talvez venha. Ou se eu disser porco, porcaro. Vem vara, vara. Mas é muito estranho, ninguém usa essa palavra, né? Eu vi uma vara se lambuzando na lama. Vi uma vara? É meio louco, né? Ou então, eu digo assim, será que é uma vara de porcos? Ora, se é vara e é de porcos, você não tem que dizer vara de porcos. Só vara. Mas a língua nos trai, porque o nosso conhecimento acerca disso é muito insignificante. Em Esperanto, eu sei todos os coletivos e eu uso isso com tranquilidade. E isso é muito rico de possibilidades, não é? Veja uma coisa interessante. Se eu dissesse assim, la aro, la aro de, la aro de ficho, estas ficharo. Essa frase, se você observar bem, la aro, o que é aro? Aro é esse sufixo, AR, ao qual eu acrescentei a terminação O do substantivo. Lá, aro, ou seja, o coletivo, o agrupamento, o conjunto. Lá, aro de ficho, ou de fichoi, o coletivo, o ajuntamento de peixes, estes ficharam. É cardume, não é? Ou então, se eu dissesse assim, lá infanoi venis al mi are. Eu peguei a R e coloquei um E no final. Eu estou com coletivo, eu estou com advérbio. O advérbio termina em E. Lá em Fano é venis, almi, are. Como é que eu vou traduzir isso assim? Eu peguei um sufixo e transformei no advérbio. Eu fiz isso. Em Esperanto, isso é plenamente plausível e elegante. Em português isso não acontece. Nenhuma língua isso acontece. Então eu digo assim, lá em Fano e venis almi, are. As crianças vieram a mim, are, em grupo, coletivamente. Are. Eu criei uma palavra cujo significado está na compreensão que eu tenho de que a R forma coletivos. Isso é fantástico. Isso é genial. Não é? O Muito E, bem. Oi. o E do Ari, ele dá. Por que é que ele surge, o E, para fazer are e não só o AR? Porque a R não é palavra. A R é apenas uma partícula, é um sufixo que você vai ter que usar numa palavra. Então, para você usar, você tem que colocar dentro da palavra. Se você coloca no substantivo, ficha ou ficharo, certo? Mas se você colocar depois dele um E, você tem um advérbio. Agora é uma palavra real, uma palavra independente, é um advérbio. Se eu dissesse assim, ó, é, me proponos balon, eu propunho um baile por arigi, mia in amico, por arigi. Eu peguei a R, que é apenas um sufixo, ele é uma partícula, não é palavra, ele não ocorre independente, sozinha. Mas foi o que eu fiz com ele. Eu coloquei o sufixo que a gente estudou, ig, ic, e depois eu coloquei a desinência
de verbo no infinitivo. Arig. Arig. O que significa isso? Mi proponas balon por arig miain amicoin. Eu proponho um baile para arig. Tornar juntos, tornar um grupo, ou agrupar os meus amigos, para juntar os meus amigos. Então, eu queria o verbo usando, não é? A partir de um sufixo, eu usei o sufixo como se fosse uma raiz de uma nova palavra, coloquei um outro sufixo, que é IG, e depois coloquei uma desinência definitiva. Então, eu estou brincando, por isso que a gente diz que o Esperanto é como se fosse um jogo de Lego. Você tem as pedacinhos de coisa, você sai criando coisas que fazem sentido. Tudo em cima, é baseado em cima de conceitos previamente bem estruturados, bem definidos dentro da língua. Então, essa liberdade causa a possibilidade de enriquecimento de estilo, de liberdade e fluidez na construção do seu texto. Isso é muito rico. Esperanto, a gente fala com conhecimento de poucas coisas. A gente é capaz de fazer discursos extraordinariamente belos, ricos, com nuances extraordinárias. Então, mas é porque eu estou tratando disso, mas isso é um tema muito mais profundo. Às vezes as pessoas se assustam com isso, porque eu não estou entendendo, eu não vou chegar no... Não, isso é uma coisa, se você começar de fato, daí a pergunta do Roberto no início de cada encontro, você estudar Esperanto, se você não está esperando, você vai se assustar com isso. Língua não é uma coisa simples, nenhuma língua é algo simples. Todas as línguas são complexas, porque mexem com o aspecto fundamental da condição humana, que é o pensamento, que é o raciocínio, que é jogar com ideias, não é? Então você precisa conhecer as ferramentas que no Esperanto são muito simplificadas, irregulares, elas não dão a você as dificuldades de dúvida, elas são muito claras, mas você precisa conhecê-las. Mas para isso é preciso estudar. Eu até fico temeroso às vezes, porque nós estamos no curso já faz algum tempo, e os conceitos até parecem que são extremamente infinitos. Não, isso tudo está dentro de capítulos muito curtos, com nuances muito claras, não é? Daí o apelo que a gente faz, estudem. Senão não estão perdendo tempo, vocês estão perdendo tempo, estão perdendo, sobretudo, a oportunidade de ter prazer, não é? O prazer que a língua traz, com toda a sua beleza, encontrar gente, conhecer, fazer parte de congresso, viajar, fazer amigos. Isso é muito importante, ter clubes, não é? Ter clubes, fazer um baile, cantar em Esperanto, fazer teatro em Esperanto, né? Adiante. Bovo, bovaro. Adiante, Roberto. Uma coisa, ficha, peixe. Ficharam. É um coletivo de peixe, é um conjunto de peixe, ou seja, um cardume. Você veja que, em português, se você olhar a coluna aí da direita, peixe é uma palavra. Cardume é uma palavra completamente diferente de peixe. Não é? Completamente diferente de peixe. São duas palavras diferentes demais. Se você olha uma para a outra, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Você tem que aprender o conceito em português, você tem que aprender o conceito, decorar o conceito de peixe, que é fácil você perceber, e cardume você juntar uma coisa com a outra. Em Esperanto, não. É a mesma palavra. Ficha ou fichado. Só que você usou um sufixo, como bovo, bovaram. Né? Boi, manada. Boi, o que é que tem a ver boi com manada? Poxa vida, coisa complicada. Todas as línguas são assim. Esperanto não. Esperanto ela guarda essa identidade, né, na raiz da palavra. Então fica fácil de você identificar as coisas, de você criar. Você não sabe, você cria. Se às vezes é para você livro, qual é o ativo de em português? Livro. Sei lá, é diferente, libraram. Se eu disser naso, é nariz. Qual é o apelativo de nariz em português? Sei lá, deve ter. Ou não tem, não sei. Mas eu sei que tem e eu sei qual é. Naso ou nasaro. Não é? Raro é cabelo. E o que é rararo? É a cabeleira. É o conjunto de cabelos. Então você sai criando, gente. Domo é casa. Domaro é o casario, é o conjunto de casas. E aí vai. Então eu sei, para cada palavra em Esperanto, eu sou capaz de
No estalar de dedos, dá o coletivo. Porque eu só faço acrescentar AR. Em Esperanto, se eu disser 10 palavras, é capaz de você não conseguir dizer em português. É capaz de você não conseguir palavras conhecidas. É capaz de você não me dar o coletivo dessas 10 palavras. Embora haja muitas palavras de coletivos bem conhecidos, mas você não aprendeu. Você estudou quando muito para passar numa prova do vestibular, do Enem, sei lá o quê, e depois esqueceu. E a sua pobreza vocabular limita a sua capacidade de enxergar o belo da literatura, por exemplo. Limita. Infelizmente é assim. Infelizmente é a realidade. Adiante. Demando. É pergunta. Demando. E o que quer dizer demande? O capítulo anterior, o tema anterior, demande. Eu saí de demanda e fui para demande. É perguntar. Certo? Ah, e o que quer dizer demanda? É o adjetivo. Demanda. Demanda leteira, uma carta questionário, uma carta de perguntas. Demande. Li regardes min demande. Ele olhou para mim, né? De forma questionadora. Demande. Demande. E demando, vi. Pergunte você, demando. Então sai mudando, demando, demanda e demanda, demanda e demando. Eu saio criando coisas em português, você não consegue fazer esse mesmo jogo de cintura, porque em nenhuma língua, porque as línguas são rígidas. Elas não dão essa função para você. Esperando a riqueza está pululando, pululando. Mas só consegue enxergar isso quem investir tempo, investir interesse, começa a estudar, não é? Então, demanda é pergunta. Olha, pergunta, questionário. São duas palavras diferentes demais, né? Adiante. Aí o sufixo id. Id. É outro sufixo. Ele não tem vida própria, é uma partícula. Que para ter vida é preciso se acoplar a uma palavra, no final da palavra. Indica os descendentes são os filhotes. Adiante. Vamos ver como é que se aplica. Olá? Olá, Alberto. Opa, só um instantinho, Waderberg. Só um Bueno, minutinho. Estou tendo um pouco de dificuldade bom, aqui. Um minutinho. certo. Então, veja bem. Bovo é boi. Mas se eu acrescento id, é o bovido, é o bezerro. Boi gerou bezerro, duas palavras diferentes. Bovo gerou bovido, a mesma palavra, só que você acrescentou um sufixo. E bovidino é a novilha ou bezerra. Bom, puxa vida, bovidino, id mais in, dois sufixos, aí não formamos uma palavra nova. Todas congêneres, não é? Todas dentro da mesma família. Eu não saí criando palavras novas, dificultando, logo completando a memória. Oh, meu Deus do céu. Adiante. Cevalo. Cevalo é cavalo. Olha, cavalo para potro. Não tem nada a ver, nenhuma identidade etimológica, nada, nada. Outra raiz, outra palavra. Cevalito é o potro. Adiante. Pode ir adiante. Gato é o gato. Catido é o gatinho, ou seja, o filhote de gato. É o filhote de gato. Nós não temos uma palavra para dizer isso, pode até existir, só que ninguém usa. Nós temos aqui no Ceará um amigo cujo filho recebeu o nome de Marcos Ido. Marcos é o nome do nosso esperantista, ele é a esposa. E deu ao nome do filho, em vez de dizer Marcos Filho ou Marcos Júnior, ele colocou Marcos Ido. Como um colega nosso que mora lá em Juazeiro, que é daqui do Ceará, filho do professor Paulo Amorim, neto do professor Paulo Amorim, né? Ele se chama
Paulo Amorim Nepo é neto, mas ele tem um outro neto, que é filho da filha dele, cujo pai se chama Edson, e colocou Edson Idol. Idol. E existem por aí muitos Todos idols. inspirados no Esperanto, né? Hein? Eles inspirados no Esperanto, né? Esse ídolo. Sim, todos esperantistas. Sim, sim. Era assim. Todos esperantistas. Muito bem. Adiante. Já vimos. Ops. Então, então, terminamos aqui as apresentações dos slides. Finalizamos. Só agora saber se os amigos têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa assim, né? Eduarda, Clélia, Gabriel, Kelton, vocês têm alguma pergunta a fazer para o Vanderberg? Eu acredito que eu estou muito satisfeito aí. Só como o Vanderberg falou e você sempre fala, a gente tem que estudar, porque a gente está só focando só na aula. E eu acho que o desenvolvimento é bem mais lento, né? Quando a gente foca só na aula. E, gente, eu coloquei um despertador, então um despertador todo dia, estudar esperando. Todo dia ele está tocando e eu não estou fazendo, mas a partir da próxima semana eu vou tentar me organizar para isso. Então, tá bom, Muito meu bem. irmão. Pois aproveite e se prepare para o baile final do Esperanto, verde e branco, que a gente vai fazer. Venha participar.